O Dr. Freud fez uma queixa na ERC contra o Blind Spot devido ao artigo em que revelamos os valores que o médico recebeu das farmacêuticas nos últimos anos, cerca de 500 mil euros, e a existência de claros conflitos de interesse dadas as suas frequentes e regulares aparições na nossa imprensa, muitas das quais contendo informação falsa ou duvidosa e invariavelmente alinhada com os interesses das farmacêuticas. Em geral, o Dr. Freud afirma que o artigo põe em causa o seu bom nome e a sua independência. Ora, da leitura do artigo se depreende imediatamente que o mesmo apenas apresenta factos concretos e objetivos, com links diretos que os comprovam e documentam. Também as considerações sobre a promoção de produtos de inúmeras farmacêuticas, recorrendo a alegações infundadas ou manifestamente falsas, são evidentes. Como explicamos na resposta, se o queixoso se sente lesado, não é devido a qualquer inverdade, insinuação ou insulto da nossa parte, mas simplesmente devido à apresentação de factos, objetivos e demonstráveis. Para nós, a matéria é de inegável interesse público, tal como é saber, por exemplo, se quem nos quer vender um carro de uma dada marca tem relações profissionais e financeiras com a mesma, e se exagera ou distorce as suas características e desempenho. Não vou, obviamente, dar os pormenores do encontro que eu e a jornalista Maria Peixoto tivemos na sede da ERC com o Dr. Freud, na chamada reunião de conciliação. Mas espero que a deliberação da ERC detalhe também o que lá se passou. Foi bastante revelador. Mas agora que foi feita a reunião das partes, é importante fazermos uma breve síntese do processo. O Dr. Freud não desmente nenhuma das informações veiculadas sobre as suas remunerações. Contesta fundamentalmente dois pontos: a existência de conflitos de interesse e ter feito afirmações infundadas. Para tentar argumentar que não tem conflitos de interesse, recorre a um processo no IGAS que se centrou no apuramento de eventuais ilegalidades sobre o cumprimento do regime de dedicação exclusiva e acumulação de funções, por parte de Filipe Freud. Portanto, parece confundir dois conceitos distintos: o de incompatibilidade, que genericamente tem a ver com a legalidade, neste caso até específico, sobre o seu regime de dedicação exclusiva, como médico, e o de conflito de interesse, que é, e cito, uma situação em que uma pessoa ou organização está envolvida em múltiplos interesses, financeiros ou outros, e servir um interesse pode implicar trabalhar contra o outro. Ora, como é óbvio, os interesses das farmacêuticas são diferentes, ou mesmo contraditórios dos interesses do Estado, da DGS ou dos portugueses em geral. Desde logo porque, como empresas particularmente agressivas no mercado, muitas delas já condenadas por graves ilegalidades, o seu objetivo é vender o máximo possível e dar lucro aos seus acionistas privados. E esse, obviamente, não deve ser o objetivo das entidades públicas e dos decisores políticos. Mas se isso não fosse claro, o próprio Dr. Freud confirma que tem de facto conflitos de interesse, já que os declara nos artigos científicos em que participou, citando exatamente essas ligações financeiras às inúmeras farmacêuticas. Portanto, a pessoa que confirma que tem conflitos de interesse em artigos científicos é a mesma que diz ser um atentado ao seu bom nome eles serem revelados ao grande público. Quanto às declarações falsas ou infundadas, já revelámos várias em artigos anteriores, mas enviámos 10 que as comprovam. Vou dar alguns exemplos e de uma forma muito resumida. Começamos então pela autorização das vacinas Covid. Diz Felipe Freud, temos de ter uma noção muito clara. Estas vacinas foram aprovadas pela mesma maneira e pelas mesmas entidades que aprovam todos os outros medicamentos que usamos. Isto, apesar da Agência Europeia do Medicamento explicar na altura que a vacina da Pfizer tinha apenas uma autorização condicional de introdução no mercado, reconhecendo um maior risco devido a dados menos abrangentes. Como se pode ler explicitamente, este medicamento recebeu uma autorização condicional de introdução no mercado e o possível benefício da disponibilidade imediata compensa os riscos, o risco de dados menos abrangentes do que normalmente exigido. Portanto, em primeiro lugar, não tinham sido ainda aprovadas pela mesma maneira que todos os outros medicamentos que usamos, como havia afirmado, mas apenas tinham uma autorização especial. Em segundo lugar, os próprios reguladores afirmam explicitamente que o risco era superior ao habitual. Tudo ao contrário do que Filipe Freud fez passar através da comunicação social. Portanto, neste caso,
Nem se trata de seguir a evidência científica, trata-se simplesmente de transmitir descaradamente informação falsa. Mas em relação às vacinas Covid, o número de declarações infundadas é enorme. Entre muitos exemplos, nessa mesma entrevista, o pneumologista afirma que, após 10 milhões de pessoas estarem vacinadas, nenhuma morreu devido à vacina. Como é óbvio, esta declaração é totalmente infundada. É simplesmente impossível saber que ninguém morreu devido à vacina, como seria, aliás, em relação a qualquer outra vacina ou medicamento com reações adversas graves já identificadas. E no caso específico das vacinas Covid-mRNA, existem inúmeras reações adversas potencialmente fatais já identificadas, como por exemplo as miocardites. E até em Portugal, o próprio Infarmed e vários relatórios médicos comprovam essa relação de causalidade. Depois, Filipe Freud criticou também quem colocou em causa a segurança da vacina AstraZeneca, nomeadamente sugerindo que não tinha efeitos secundários. Diz Filipe Freud, na Alemanha, os média passaram semanas a apregoar que a vacina AstraZeneca era de segunda classe e que comportava efeitos secundários. No entanto, outros países suspenderam logo de seguida essa vacina. A Noruega, por exemplo, fez ainda nesse mesmo mês, alegando explicitamente riscos acrescidos de reações adversas graves. Cito: após as primeiras notificações de uma doença grave com coágulos sanguíneos, baixa contagem de plaquetas e hemorragias, foram compilados dados de registro de saúde da Noruega e da Dinamarca. Estes dados revelaram um risco acrescido de uma condição grave e invulgar de coágulos sanguíneos no cérebro de pessoas vacinadas, em comparação com as que não foram vacinadas. A AstraZeneca foi retirada permanentemente do programa norueguês de imunização contra o coronavírus em maio de 2021 devido a estes efeitos secundários. Depois, quanto à infecção e à transmissão dos vacinados, veio dizer já em 2022 que quem tem o esquema vacinal completo e com dose de reforço tem um risco de infecção e de transmissão praticamente nulo. Não se pode dizer que seja zero, mas o risco é praticamente nulo. Nesta altura, já se sabia há meses que o efeito da vacina na infecção ou na transmissão era muito limitado. Já existiam na altura inúmeras evidências do contrário, e todos nós assistimos à generalidade das pessoas vacinadas a serem infectadas, por vezes mais do que uma vez. Mas se os exemplos do exagero dos efeitos positivos das vacinas Covid são muitos, a amplificação dos riscos das doenças com vacinas ou medicamentos das empresas com que colabora não são menos. Pegando no exemplo do risco da Covid, afirmou repetidamente que a doença tinha uma taxa de letalidade global superior a 2%. Em abril de 2020, Filipe Freud afirmou: a gripe sazonal tem uma mortalidade que ronda os 0,1%, 1 em 1000. Nós estamos a falar neste momento de uma doença que rondará por baixo entre 2 e 2,5%. Bastante depois, já em 2021, na altura em que as primeiras vacinas Covid começaram a ser disponibilizadas às populações, voltou a propagar essas suas estimativas. Dizia então o Dr. Freud: se estes 10 milhões de pessoas tivessem contraído a vacina, queria dizer doença ou infecção, de acordo com a taxa de letalidade global, tinham falecido 220 mil e em Portugal 170 mil. Ou seja, 2,2% e 1,7% respectivamente. Ora, desde o início que existiram inúmeras evidências a apontar para taxas de letalidade por infecção incomparavelmente mais baixas, até 10 a 20 vezes mais baixas. Desde o cruzeiro, Diamond Princess, a inúmeros estudos que referenciamos na nossa resposta. Por isso, e apesar de existirem diferentes estimativas e de ser difícil calcular o valor real, não se viu onde o médico se baseou para fazer essas estimativas. A título de exemplo, em janeiro de 2021 foi publicada uma investigação com a chancela da própria OMS e que, baseada em 61 estudos de 51 regiões diferentes, estimou a letalidade global pré-vacina em 0,23 e 0,05% abaixo dos 70 anos. Mas os exemplos são infindáveis. Em anexo, poderão consultar estas e muitas outras afirmações infundadas com as evidências mais pormenorizadas. Por exemplo, sobre a gravidade da Covid em jovens, sobre a eficácia de máscaras ou sobre o caso sueco durante a crise Covid. Assim, independentemente das conclusões deste processo, que esperamos que sejam apuradas em breve,
Este e muitos outros casos revelam, acima de tudo, o grau de distorção e de propaganda encapotada a que a população está sujeita. Para isso, muito contribuem os maiores órgãos de comunicação social, que, além de não escrutinarem as informações claramente falsas ou enganadoras, as propagam direta ou indiretamente, quando promovem pessoas e entidades com gravíssimos conflitos de interesse. Em breve, traremos também novidades do processo crime que estamos a ultimar contra diversos órgãos de comunicação social por não retificarem notícias comprovadamente falsas. Isto num momento em que, a partir de muitas dessas notícias e de novas informações falsas, se está a exercer um fortíssimo lobby para que o Estado faça avultados investimentos, provavelmente na gigante farmacêutica que está associada a esta campanha. Não se esqueçam de ver a informação completa em anexo e deem a vossa opinião. Até breve.